Irmãos, eu creio que em determinados momentos de nossas vidas, nós nos encontramos em determinadas situações em que nós achamos que não há esperança mais para nós. Achamos que não há mais como restaurar, quem sabe, relacionamentos, quem sabe restaurar uma condição perdida no passado, na infância, ou seja, restaurar uma situação. E quantas vezes nós nos sentimos assim, em muitas ocasiões, devido a escolhas feitas de maneira errada. Agora, outras nós herdamos involuntariamente. Bom, seja qual for a situação, queridos, eu penso que cada um de nós, em determinados momentos de nossas vidas, nós nos sentimos assim, como poderíamos dizer, num termo mais peculiar a nós, nos sentimos num beco sem saída, sem saber o que fazer, que decisão tomar, qual direção tomar. E o texto que eu vou ler hoje, irmãos, nos mostra uma nação, a nação israelita, Judá e Israel, vivendo um momento muito difícil na sua vida e, na maioria dos casos das pessoas, por causa de uma escolha mal feita, ou seja, no caso, desobediência às leis e aos mandamentos de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que no meio deste povo havia crianças, haviam pessoas que eram fiéis a Deus, mas a maioria deles se deixaram levar por fábulas, a maioria deles se deixaram levar pela desobediência, por não ouvir, por não cumprir aquilo que Deus havia pedido, aos decretos que Deus havia determinado para uma nação toda dele, né, escolhida por Deus, uma nação chamada a menina dos olhos de Deus. Mas eu tenho dito também aqui, irmãos, deste púlpito, que algumas coisas são cíclicas. Algumas coisas acontecem, por exemplo, no caso do povo, no nosso caso mesmo, quantas vezes nós erramos, em quantas situações nós tomamos uma decisão errada, e daqui a pouco Deus usa alguém, Deus usa uma pessoa, Deus usa uma mensagem, Deus usa os meios que Ele tem à sua disposição para nos alertar com relação à situação em que nós estamos vivendo. Então nós nos arrependemos, voltamos para o caminho do Senhor e nós então confessamos a Jesus Cristo que nós não mais tomaremos aquela decisão. Passado algum tempo nós cometemos os mesmos erros. Assim era com a nação israelita. Assim era com a nação, com o reino do norte e o reino do sul, com as 12 tribos. Né? Todos sabem que depois de Salomão, a nação israelita se dividiu em 2 reinos, do norte e do sul, 10 nações, 10 tribos e 2 tribos. Eu quero ler com os irmãos um texto de Jeremias, capítulo 31, versículos de 1 ao versículo 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versos 1 ao verso 10. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, um povo indo para o cativeiro, o povo indo para o exílio, sendo exilados por causa da desobediência à palavra e às leis de Deus. Mas, irmãos, antes que eu leia, deixa eu colocar mais uma coisa para os irmãos. A graça de Deus
A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Sempre que o povo errava, sempre que nós erramos, o Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele sempre vai providenciar um meio para nos restaurar. Ele sempre vai procurar um meio para nos levar novamente à sua presença. Mas eu quero te alertar uma coisa, que isso não sirva de incentivo para que nós possamos viver longe da presença de Deus, errando o tempo todo, como muitos fazem, porque muitos dizem, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, mas o Senhor também Ele é a justiça, lembre-se disto. Ele é a justiça. E há um preço, irmãos, que nós precisamos pagar pelas nossas escolhas, sejam boas ou sejam ruins. Mas sempre há um preço. Sempre há um preço. Vamos ler? Naquele tempo diz o Senhor: serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo dos que escaparam achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos, aleijados, grávidas, e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como o pastor guarda o seu rebanho. Irmãos, aqui nós encontramos uma profecia de restauração, uma profecia onde o profeta Jeremias, falando em nome do Senhor, vendo uma nação inteira sendo levada para o cativeiro, ele diz: olha, há esperança, porque o Senhor, o mesmo Deus que permitiu que vocês fossem levados, exilados, presos como escravos para outra nação, este mesmo Deus há de restaurar a sorte desta nação. Este mesmo Deus há de trazê-los de volta para a sua terra. Irmãos, esse texto, essa profecia, baseia-se no mesmo tema de Jeremias capítulo 30, ou seja, há uma profecia de uma restauração de uma terra que foi devastada pela guerra e saqueada pelas nações
invasoras. E além disto, Deus, através de Jeremias, ele reintroduz aqui nesse texto o tema da aliança. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: eu não sou homem para que minta. E as promessas que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu cumprirei, mesmo que pareça difícil. Aí eu me lembro, irmãos, daquele texto onde a palavra de Deus diz: existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Não existe nada impossível para Deus. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, nos permite imaginar aquela longa caminhada dos cativos se reunindo em Ramá. E mais lá na frente, no texto 31, no capítulo 31 mesmo, fala sobre Raquel chorando a morte dos seus filhos. Então, irmãos, Ramá era, vamos dizer, um ponto de encontro aonde os cativos seriam levados para o cativeiro. É como se Raquel estivesse vendo os seus filhos saindo da sua terra, indo para o cativeiro, chorando, derramando lágrimas, sofrendo a morte, a escravidão por causa de uma desobediência. Hoje à tarde, lá em casa, nós estávamos assistindo um programa e ali falava sobre reencontro. E nós assistíamos a história de uma mãe com umas 2 filhas, de uma mãe que deu o seu bebê com 1 ano e 8 meses. 37 anos depois, eles então estavam procurando essa filha que foi doada a uma outra família, porque eles não tinham condições financeiras de manter aquela criança. E quando encontraram aquela filha que havia sido doada, e ouvindo a história daquela mulher, uma mulher que sofreu, uma mulher que foi para abrigo, uma mulher que foi espancada pelo marido, uma mulher que deve ter o quê? Uns 40 e poucos anos, já era avó, né? Avó do que um filho que ela tem gerou. Então, irmãos, quando nós olhamos a história daquela mulher que foi para a rua, não tinha como se alimentar, dizendo ela que comia do alimento que as pessoas davam para cachorro na rua. Eu me lembrei da história do filho pródigo. Por outro lado, ao meu lado, a minha esposa comentou: essa garota deve ter sido muito rebelde, desobediente. E aquilo ficou na minha mente. A gente não tem como julgar. O fato é que aquela mulher, tanto a mãe que doou aquela criança, como aquela criança agora adulta, mãe, avó, elas tiveram uma chance de restauração, tiveram uma chance de restaurar a família, tiveram a chance de agora estarem juntos num novo começo, num recomeço, ou seja, começando de novo uma nova história. Então, irmãos, esse texto que nós lemos nos faz imaginar a longa caminhada que aquele povo tinha, passando por Ramá, no caminho para a Babilônia, chorando pelo exílio e pelos que morreram. Sabe, queridos, eu queria que você pensasse algo comigo nesta noite. Sempre há uma esperança de restauração quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Mesmo quando nós tomamos uma decisão errada, e a decisão errada nos faça pagar um preço muito alto, mesmo desta forma, dessa maneira, sempre há a possibilidade de uma restauração.
Sempre há uma possibilidade de um reencontro, sempre há uma possibilidade de começar de novo. E quando eu leio esse texto, quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, eu pude perceber e compartilhar com os irmãos sobre esta promessa. O texto deixa claro a promessa de uma restauração futura. Olha, vocês estão indo para o cativeiro, vocês estão indo para o exílio, vocês sofrerão por causa do pecado que vocês cometeram, vocês estarão sofrendo por causa de uma decisão errada que vocês tomaram, mas há uma esperança no futuro de uma restauração. E esta promessa, ela não é apenas uma possibilidade, mas essa promessa, irmãos, é uma promessa certa, é uma certeza daquilo que o Senhor diz. O verso 23 do capítulo 31, nós podemos ler: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão essas palavras na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do cativeiro. Percebam bem essa afirmação: quando eu vos restaurar do cativeiro. Aqui não está escrito quando eu possivelmente restaurá-los do cativeiro. Não, ele está afirmando: eu vou restaurá-los do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Sabe, queridos, me faz também lembrar uma fala de Jó. Jó 14, versículo 7 em diante, nós lemos o seguinte: porque há esperança para a árvore que for cortada, e ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, os seus frutos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Aos simples cheiros da água, brotará e dará ramos como a planta. Jó estava vivendo um momento difícil na sua vida. Jó estava doente. Jó estava vivendo uma enfermidade terrível. E não bastava a enfermidade, ainda amigos, dizendo para Jó que tudo ali era culpa do seu pecado. E Jó estava tentando provar àqueles homens, amigos, que não era fruto do seu pecado, que ele era um homem íntegro. Logo no primeiro capítulo de Jó, nós falamos sobre isso no domingo passado. No primeiro capítulo, nós temos ali o currículo daquele homem. Homem justo, reto e temente a Deus. Justo, reto e temente a Deus. E Jó, ele entende que mesmo que uma árvore, né, cortada, abandonada no pó, há esperança para ela. O cheiro da água, somente o cheiro da água poderia trazer vida àquela árvore, e ela poderia te renovar, ela poderia frutificar de novo. Irmãos, presta atenção nisto. Você pode estar se sentindo aí, quem sabe, uma árvore cortada, abandonado, e que pensa: eu não tenho mais como dar frutos. Não pense isso, isso é coisa do diabo na sua cabeça. Não permita que isso aconteça, porque sempre há a possibilidade, a certeza de uma restauração em nossas vidas. Nós temos que entender isto. Sempre há uma necessidade de restauração. Jó diz isso: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, e dará frutos. Mas ele diz: mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então aonde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco,
Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem erguerá dos sonhos. Jó está fazendo uma análise da vida humana, a brevidade da vida humana. Ele está dizendo, a esperança para uma árvore, a esperança para o homem que crê em Jesus. Amém? Eu não sei quantos estão conosco nesta noite que conseguem entender isto. Muitos dizem, pastor, não há esperança. Não é possível que Deus consiga me amar agindo da maneira como eu estou agindo. Deus ama todos. E a oportunidade que Ele dá, ela é universal. Independe de raça, de cor, de situação financeira, de status social. Depende, sim, da sua condição de querer, de aceitar esse oferecimento gracioso. Eu sempre repito isso, principalmente lá na oração da madrugada. Eu digo, mas Deus demonstrou o seu grande amor para conosco, morrendo por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer o quê? Que mesmo não sendo merecedor, mesmo sendo pecador, Deus morreu por mim. Mesmo não merecendo, Jesus Cristo morreu por mim. E aqui nós encontramos, irmãos, o cativeiro babilônico, que é uma referência ao tempo em que o povo hebreu do reino de Judá ficou exilado sob o domínio do império babilônico. E o exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por sua rebeldia, por causa da sua apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus se afastaram, se esqueceram de Deus, ignorando também os profetas que anunciaram o arrependimento. E olha que Paulo ainda não havia escrito a carta a Timóteo, quando ele diz, olha, nos últimos tempos, e irmãos, estamos vivendo os últimos tempos, não duvidem disto, os homens agirão de uma forma terrível. Os homens irão de mal a pior. Rejeitarão a palavra de Deus, como se tivessem comichão nos ouvidos. Rejeitarão a palavra de Deus. Zombarão da palavra de Deus. Irmãos, vivemos um tempo terrível. E esse tempo está aí. Esse tempo está presente no nosso meio. E ai daqueles que se permanecerem fiel, sofrerão ataques, sofrerão, irmãos, a influência do mundo, a pressão do mundo, para que rejeitem a Cristo. E muitos estão rejeitando a Cristo. Muitos estão se envolvendo com doutrinas do mundo, com doutrinas de Satanás, se deixando absorver por tudo isso que o mundo tem pregado, irmãos. E qual é o objetivo de Satanás? Eu disse isso aqui semana passada. O objetivo de Satanás é obscurecer a nossa mente, para que nós não possamos ver a glória de Deus. E muitos estão permitindo que isso aconteça na sua vida, se envolvendo em situações terríveis, se esquecendo de Deus na sua vida. Basicamente, queridos, o cativeiro consistia na prática de uma nação vitoriosa selecionar entre os habitantes da nação derrotadas prisioneiros para servirem como escravos ou, no caso de mulheres, como esposas ou concubinas. Geralmente, quando uma nação era derrotada, seu território era completamente arrasado. E a maioria dos seus cidadãos mortos.
Aqueles que sobravam conviviam com a dor da separação, conviviam com a dor da saudade da sua terra natal e com o desespero de não contarem mais com a proteção do seu Deus. Na verdade, quando uma nação era capturada por outra, as pessoas acreditavam que isso significava que o seu Deus, ou seja, o Deus daquela nação, também havia sido derrotado. Este era o pensamento. A Bíblia menciona 3 grandes cativeiros do povo de Israel precisou enfrentar. E todas as vezes, irmãos, acreditem, está envolvido naquele ciclo. Peca, se arrepende, restaurado, Deus perdoa, vive um tempo na presença de Deus, obrigado, Paulo Vitor, e depois faz tudo de novo. É um ciclo vicioso. A Bíblia, então, ela fala sobre 3 grandes cativeiros que o povo de Israel precisou enfrentar. O cativeiro do Egito, embora, a princípio, o povo não tenha ido para o Egito como escravo, mas com o passar do tempo se tornou escravo. Vivendo naquela terra, eles então se tornaram escravos do Egito. Primeiro grande cativeiro do Egito, depois cativeiro assírio e por fim o cativeiro babilônico. Vale ressaltar, queridos, que o cativeiro imposto ao povo de Israel, mais uma vez eu quero ressaltar, era consequência da idolatria que praticaram ao adorarem deuses pagãos. Hoje eu conversava com alguém e essa pessoa dizia o seguinte: pastor, há muitos crentes e cristãos que pensam que idolatria é apenas adorar ídolos ou imagens. Nós estamos estudando nos pequenos grupos sobre a idolatria. Irmãos, se nós pensarmos, nós somos mais idólatras do que nós imaginamos ser. Nós somos mais idólatras do que nós imaginamos ser, porque idolatria não é apenas nos curvarmos diante de um ídolo feito por mãos de homens. Mas idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. É tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida. Isso é idolatria. Seja filho, marido, bens, materiais ou outras coisas quaisquer. Precisamos pensar muito nisto. Talvez o nosso cativeiro não seja o mesmo tipo de cativeiro que a nação israelita, outras nações também passaram e tiveram que enfrentar. Talvez eu seja escravo do meu próprio desejo. Talvez eu seja escravo das minhas próprias atitudes. Talvez eu seja escravo daquilo que domina a minha mente e domina o meu coração. E eu não consigo me libertar disto. Aí, meu querido irmão, querido amigo que nos acompanha pela rede social, se você não consegue se libertar disso, você será escravo a vida inteira. Ouça o que a Bíblia fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que amor tremendo, que amor maravilhoso. Eu não sei que tipo de cativeiro você está vivendo, mas Deus quer te libertar. Assim como ele prometeu ao povo que estava sendo levado exilado para a Babilônia, que eles voltariam, que eles plantariam, que eles comeriam do próprio produto que eles plantassem. Assim também, queridos irmãos e amigos, Deus está dizendo para nós nesta manhã: você pode ser restaurado, você pode ser liberto, você pode sair do seu cativeiro e viver uma vida livre, amém? Aleluia.
Vale ressaltar isso, irmãos, que o cativeiro daquele povo se deu em consequência da idolatria que eles praticaram ao adorarem deuses pagãos. Segundo Reis, capítulo 17, versículos 7 a 9, 22 e 23. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Temeram outros deuses. Nós poderíamos dizer que eles se curvaram diante de outros deuses e andaram nos estatutos, ou seja, decretos das nações que o Senhor os havia tirado diante dos filhos de Israel e nos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altares em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor, presta atenção nisto, até que o Senhor tirou os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, e aqui está falando sobre o cativeiro assírio, até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que esse texto havia escrito, foi escrito. Irmãos, não nos enganemos, ou não nos deixemos enganar. Até hoje, nós fazemos as mesmas coisas, e Deus permite que nós então passemos pelas provas que passamos, por causa de desobediência, por causa de idolatria, por causa de afastar-se da presença de Deus, ou seja, se apostatar da presença de Deus, se afastar da graça de Deus. Apesar de todas as atitudes deste povo. Isso vale para nós também nos dias de hoje. Apesar de todas as nossas atitudes de rebeldia contra Deus, o Senhor, Ele acena com a restauração, que não é apenas uma possibilidade, não é apenas uma probabilidade, mas é uma coisa certa que acontecerá se nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. E essa restauração está agendada no cronograma de Deus com relação a nós. Quando Jesus, Ele dá os sinais do seu retorno, lá em Mateus 24, Ele usa como ilustrações as indicações da natureza para a chegada do verão. A segunda vinda de Cristo é tão certa, é isso que Jesus Cristo estava dizendo, lá em Mateus 24. A segunda vinda de Cristo, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, para aqueles que o aguardam para a salvação, a sua vinda será tão certa quanto a chegada da estação no seu tempo determinado. Estamos chegando à primavera, em setembro, mês que vem, chega a primavera, a estação das flores. Jesus Cristo está dizendo exatamente isto. Assim como a estação do ano, ela tem o seu tempo determinado,
A minha volta já está determinada. E muitos serão pegos de surpresa. E chorarão e se lamentarão naquele grande e terrível dia, o dia do Senhor. Por que grande e terrível dia? Porque Ele há de julgar a terra. Agora Ele não virá mais como advogado, como Ele é hoje, mas Ele virá como juiz, a julgar a terra. E eu espero, irmãos, poder vê-los lá, quando Deus nos chamar, quando Ele voltar. Irmãos, o povo a quem Deus dirige essa mensagem está vivendo um momento de crise. Quem sabe alguém que está me ouvindo nessa noite também está vivendo um momento de crise na sua vida. Então esta palavra vale para você também. Aquele povo havia quebrado os termos da aliança que Deus estabelecera. E ele então permitiu que os babilônios invadissem as suas terras. Agora Deus quer restaurá-los. Agora Deus quer trazê-los de volta para casa. Agora Ele também quer renovar aquela aliança quebrada, não por Ele, mas pela nação. Não por Ele, mas por mim. Não por Ele, mas por você, quem sabe? Ele quer restaurar essa aliança quebrada. Pela primeira vez em todo o Velho Testamento, Deus promete claramente. Jeremias 31, verso 31 a 33, ele diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Meu irmão, não invalide a aliança que Deus, através de Jesus Cristo, fez para conosco. Agora aqui está sendo prometida uma nova aliança, porque a velha aliança havia sido quebrado, o velho pacto havia sido rompido. E agora o profeta Jeremias está dizendo que Deus estava fazendo uma nova aliança. Por quê? Porque o povo, os pais, invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Apesar de eu ter me casado com eles, com aquele povo, diz o Senhor. E o verso 33 diz: Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus não está aqui removendo a lei ou se afastando dela. Ele promete uma restauração completa ao povo de Israel. Ele promete uma interiorização desta lei, de tal forma que ela faça parte de todos os aspectos da sua vida. Ah, queridos irmãos, se nós conseguíssemos entender isto, se nós conseguíssemos entender que Ele quer escrever essa aliança no meu coração, Ele quer colocar essa aliança na minha mente. Se eu conseguir entender isso, eu jamais vou pecar contra o Senhor. Eu jamais vou me afastar do caminho do Senhor.
Ou quem sabe você que está afastado do caminho do Senhor, vai se aproximar dele dizendo, eu preciso desta aliança, a minha vida não está valendo nada, eu preciso restaurar a minha vida, transformar a minha vida, e eu não tenho condição, só o Senhor pode fazer isto. Escreva, Senhor, escreva a tua lei no meu coração, para que eu possa meditar nela dia e noite. Deus ainda promete no verso 34, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Haverá um conhecimento pleno do Senhor, que restaurará a vida daquela nação, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Oh, glória! Oh, aleluia! E, queridos, nós não podemos abrir mão disso. Deus quer trazer restauração à nossa vida. Deus quer mudar a minha vida por completo. Eu não consigo entender porque muitos estão afastados de Deus, muitos estão afastados da comunhão da sua igreja, muitos não querem saber mais de Deus, simplesmente ignoram Deus, vivendo uma vida promíscua, longe, totalmente longe, afastada de Deus. Queridos, Deus está oferecendo a todos perdão, e este ato de perdão é uma outra indicação de que o foco de Deus é alcançar aqueles que estão vivendo hoje fora da aliança. É transformar estas vidas, perdoando, capacitando, implantando a sua lei e o seu grande amor no nosso coração. A restauração da terra, a punição dos inimigos e o retorno à sua terra, tudo isso não terá sentido nenhum se não houver uma relação com essa nova aliança que Ele quer fazer com o seu povo. A reforma externa, ou seja, uma vida de aparência apenas, não tem nenhum sentido se não houver uma correspondente transformação de caráter, se não houver uma transformação de relacionamento com Deus, a ponto de podermos dizer, como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Concluindo a minha palavra nessa noite, a restauração ou a nova aliança trazia consigo, primeiro, se tornar propriedade de Deus. Eu serei o Deus de todas as famílias de Israel. A nova aliança traz consigo ser amado, ser atraído por Deus. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atrair. Essa nova aliança traz consigo uma vida completa de alegria. Verdadeira alegria. Não é apenas um sorriso nos lábios. É alegria que excede todo e qualquer entendimento. Ainda serás adornada com seus tamboris e sairás nas danças dos que se alegram. Plantar e colher a sua própria produção. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e as comerão. Então, queridos, por último, ser guiado, pastoreado, não por um pastor humano, mas ser pastoreado pelo Supremo Pastor. Virão com choro e com súplicas
os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, águas limpas, puras, para saciar a sua sede, e por caminhos direitos, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Irmãos, Deus é um Deus de promessa, e as promessas que Deus faz, Ele cumpre. E Ele está dizendo que hoje é o dia de restauração. Eu não sei que área da sua vida precisa ser restaurada, mas seja qual for, a esperança. A esperança. Talvez você esteja se sentindo como um tronco cortado, abandonado, mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus nos garante que ao simples cheiro da água, você pode ter vida novamente, produzir muitos frutos, ramos, com a graça e o poder de Deus. Amém?